Olá, bem-vindos aqui ao nosso webinar sobre o que é um serviço aba de qualidade, né? A ideia desse webinar é justamente porque eu vejo muitas pessoas perguntando sobre o que significa aba de qualidade, né? Então, tem muitas clínicas por aí, tem muitos profissionais dizendo, né, que são terapeutas aba ou que são supervisores em aba, mas o que a gente também vê bastante é a precarização de muitos desses serviços. E aí a imensa necessidade da gente repensar, conversar e falar sobre o que é um serviço aba de qualidade. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Uma coisa que eu queria primeiro introduzir é quem sou eu, né? Quem sou eu na fila do pão? Por que eu estou falando sobre isso? E por que é tão importante pensar na minha trajetória também para falar sobre serviços em aba, né? Então, um pouquinho sobre mim. Eu sou a Caroline Ferreira, eu sou psicóloga pela Universidade de São Paulo, eu sou especialista e mestre em análise de comportamento aplicada pelo Núcleo Paradigma e agora doutoranda em psiquiatria pela Faculdade de Medicina da USP, né? Eu atuo há mais de 10 anos já com análise do comportamento e autismo e outros transtornos do desenvolvimento. E eu comecei a carreira lá como AT, depois eu fui terapeuta, depois eu fui coordenadora, supervisora e hoje eu atuo para a formação de supervisores, né? Então, eu sou uma analista do comportamento certificada pelo QABA, então além disso também tenho o título. E com isso eu formo muitos profissionais que estão aí supervisionando equipes, né? Então, o meu trabalho basicamente é garantir e trabalhar para que esses profissionais produzam serviços baseados em aba de qualidade, né? E é um pouco sobre isso que eu vim falar e a importância, né, de pais, cuidadores, familiares de pessoas com autismo e outros transtornos de desenvolvimento estarem sempre muito alinhados do que é uma intervenção aba boa para poder cobrar essa intervenção aba de qualidade para os seus filhos e outros alunos, né? Bom, e aí primeiro só queria trazer um pouquinho o que é essa tal de aba, né? Pode estar um pouco batido, mas acho que é sempre importante lembrar que aba é uma ciência e não um método, né? Isso é muito importante, porque quando a gente fala de método, a gente basicamente está falando de uma receita de bolo. É assim que se faz e pronto. E quando a gente fala de uma ciência, como é a análise do comportamento aplicada, como é a aba, como é a terapia baseada em aba, é uma ciência e, portanto, deve ser estudada, é extremamente complexa e deve ser adaptada e individualizada a depender do contexto e a depender do aluno, né? Então, o que faz a aba não ser um método e sim ser uma ciência é que ela não é uma receita de bolo. Ela é uma ciência em constante transformação e que faz com que todo o processo da terapia, tudo que for baseado nessa ciência, tem que estar de acordo tanto com as transformações, né, que ela vai sofrendo ao longo do tempo, mas também com a necessidade de uma prática científica, que é aquela que avalia as variáveis, entende os contextos e está baseado, portanto, em evidências, tá? Então, a aba, né, do inglês Applied Behavior Analysis, é um braço aí da ciência da análise do comportamento que é aplicada a contextos socialmente relevantes, né? Quando a gente fala de análise do comportamento, a gente está falando então de uma ciência, né, de estudo, e a análise do comportamento aplicada é esta ciência aplicada em contextos socialmente relevantes, ou seja, é um braço dessa ciência que tem um olhar específico sobre o ser humano e seus comportamentos, sobre o que ele faz e como isso impacta no meio dele. Por isso é socialmente relevante, tá? E essa intervenção aba, né, essa intervenção baseada em aba, ela é considerada uma intervenção padrão ouro para a intervenção para autismo, né? Então a gente tem aí os guidelines, né, os guias, as diretrizes do que é uma ótima intervenção pensando em TEA, e a terapia baseada em aba, ela é padrão ouro de intervenção para autismo, né? E por que ela é uma terapia padrão ouro? Aqui tem, por exemplo, uma tabelinha de práticas baseadas em evidências, e aqui tem várias estratégias, né? Então, essas práticas baseadas em evidências, na verdade, são procedimentos, estratégias que os terapeutas, né, os supervisores usam para intervir em questões do autismo, por exemplo, né? E aí, quando a gente olha essa tabela do que é baseado em evidência, então quais são os procedimentos, quais são as estratégias baseadas em evidências,
a grande maioria delas está dentro da análise do comportamento aplicada, né? O que faz com que a análise do comportamento aplicada seja por si só uma terapia, né? Quando é terapia baseada em ABA, padrão ouro, porque ela contempla as práticas baseadas em evidências, né? Como é uma ciência, dentro dessa ciência ABA há vários procedimentos e técnicas, e o que a gente usa é baseado em evidência e, portanto, tá dentro desse escopo aí do que é uma intervenção padrão ouro para o autismo, né? Então, isso é muito importante. Sempre quando a gente for procurar uma intervenção para uma questão de uma criança com autismo ou qualquer outro transtorno, a gente precisa avaliar na comunidade científica o que é baseado em evidências. Senão, a gente corre o risco de cair em intervenções que são muito mais achismo, que são muito mais evidências, uma aqui, outra ali, e não uma coisa robusta, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre por que isso é importante, se atentar a isso, né? Então, o que acontece quando a gente fala de tratamentos não eficazes, né? A gente chama de tratamento não eficaz um tratamento que não tem nenhum tipo de comprovação científica, né? Então, quando não tem base científica suficiente, não dá para falar que ele é um tratamento eficaz, né? E aí, o que esse tratamento eficaz pode causar? Apesar de muitos tratamentos ineficazes, né? Tratamentos que não têm comprovação científica, aparentarem ser inofensivos, e às vezes são inofensivos mesmo, né? No caso, nenhum dano ao nosso aluno, nenhum dano ao nosso filho, nenhum dano ao nosso paciente. Apesar dessas estratégias serem de fato inofensivas, elas causam outras coisas, né? Como, por exemplo, perda de dinheiro. Então, muitas vezes, pais e cuidadores investem muito dinheiro em tratamentos que não são baseados em evidência científica e deixam de alocar esse dinheiro, esse investimento em tratamentos que são eficazes. Um outro ponto é perda de tempo. A gente sabe, quando a gente fala de desenvolvimento atípico e desenvolvimento, né, de maneira geral, a gente tem uma janela que a gente tem que aproveitar. E grande parte das intervenções em ABA tem que ser feita de maneira intensiva. E aí, quando a gente tem mais tempo, a gente consegue trabalhar mais questões. Se a gente gasta parte desse tempo com tratamentos não eficazes, a gente perde tempo que a criança poderia estar evoluindo muito mais. Outra coisa importante é em relação ao desgaste. Vejo muitas e muitas crianças e adolescentes com uma agenda de executivo, né? Então, tem uma super agenda com terapias X, Y, Z, ocupa o dia inteiro. E isso gera um desgaste físico e emocional nos nossos alunos. E aí a gente tem que, de novo, ponderar. Se está desgastando tanto nosso aluno, o que eu devo apostar as minhas fichas? Qual é o tempo de qualidade que eu devo aproveitar dele? Será que é um tempo de qualidade? Será que esse tempo de qualidade eu tenho que investir em tratamentos baseados em evidências ou eu tenho que investir em tratamentos que não são baseados em evidências, né? Então, para alguns alunos pode parecer inofensivo, mas tem esses poréns que é importante que a gente discuta. Perda de dinheiro, perda de tempo, desgaste. E uma coisa muito importante também, que é em relação às expectativas que a gente tem em relação a esses tratamentos, né? Muitas vezes, tratamentos não eficazes ou tratamentos sem comprovação científica não tem uma denotação clara de quais são as expectativas a ser esperada daquele tratamento, né? Isso porque, se não tem evidência científica, não há como a gente ter claro quais são os resultados disso. E qual que é a grande questão, né? A grande questão disso tudo é que quando a gente gera expectativas irreais com as famílias, com os pais, com os cuidadores, a gente acaba criando uma dificuldade de entender mesmo qual é o passo que o nosso filho tá, onde o meu paciente está. E isso é muito importante que a gente tenha claro para colocar objetivos factíveis para nossa criança, né? Então, a gente cair em tratamentos não eficazes pode ter esse problema de criar expectativas que não são reais, né? Então, isso é muito importante também. E aí, com isso, né, uma dificuldade de aceitação do diagnóstico e dificuldade até mesmo
de questões de prognóstico, né? O que é o prognóstico? O prognóstico, basicamente, é qual vai ser o resultado disso tudo? Qual é a chance do meu filho conseguir desenvolver certas habilidades? Se é um tratamento que não é baseado em evidência científica, eu tenho poucos dados sobre isso, então eu não tenho como saber. E pode gerar uma angústia, uma ansiedade por melhoras que não são reais. E a gente pode cair na mão de profissionais que trazem essas melhoras sem nenhuma comprovação científica e a gente fica com uma expectativa, cria toda uma esperança de que algumas coisas vão acontecer e não vai acontecer porque o profissional tirou da cabeça dele, o não profissional, né? Tirou da cabeça dele e não de evidências científicas. Então é muito importante. Então, apesar de muitos tratamentos parecerem que não são eficazes, né? Não tem comprovação científica, parecerem inofensivos, tem esse monte de coisa que a gente tem que olhar antes de pensar em investir num tratamento dessa forma, tá? E aí, por que é importante a gente pensar, então, na terapia baseada em ABA como uma intervenção importante, né? A terapia baseada em ABA como eu falei, padrão ouro de intervenção para autismo. E o que isso quer dizer quando a gente fala numa intervenção padrão ouro, né? O que é esse padrão ouro? Por que outros tratamentos não são, ou alguns outros tratamentos não são, e por que a terapia baseada em ABA é? Bom, quando a gente fala de padrão ouro de qualidade, a gente está falando aí de um tratamento que é baseado em evidências e que essas evidências recebem um tratamento com mais dados científicos. Então, quando a gente fala dessas evidências de maneira geral, a gente demanda de um certo volume de evidências. Então, não é uma pesquisa que tem que comprovar, mas sim muitas pesquisas têm que comprovar, né? O tratamento que a gente vai propor para nossa criança também, para ser chamado de padrão ouro, tem que produzir muitos dados científicos. Então, tem que ter muito dado comprovando que, olha, funcionou para esse aluno, 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 para vários funcionaram. Então, temos indícios robustos de que vai funcionar na grande maioria dos casos, né? Então, isso é muito importante. Tem muitos tratamentos que tem um estudo ou outro e se colocam aí como um tratamento eficaz, mas não é. A gente só pode considerar um tratamento eficaz quando ele é baseado em evidências, mas não só em uma evidência, em muitas evidências, né? Então, é um tratamento com muito dado, comprovando ali que ele é um tratamento importante, tem dados consistentes, né? E aí a gente vê então que a eficiência é comprovada. Então, para uma intervenção ser padrão ouro, ela precisa ser baseada em evidências, ou seja, precisa ter pesquisa comprovando. O tratamento, né, essa intervenção tem que ter mais dados científicos comprovando. Então, comparado com outras intervenções, essa intervenção se sobressai. E a eficiência comprovada, né? Então, tem bastante discussão sobre o que é eficaz e o que é ser eficiente. Um tratamento eficaz é aquele que faz funcionar. Um tratamento eficiente é aquele que faz funcionar no menor tempo possível. E quando a gente fala de intervenção, vocês já sabem, é importante que a gente consiga produzir as mudanças o mais rápido possível para aproveitar toda a janela de neurodesenvolvimento, né? Então, isso é uma intervenção padrão ouro de qualidade. E a análise com o comportamento aplicada, né, a terapia baseada em ABA, consegue contemplar esses requisitos de um padrão ouro de intervenção e por isso é considerado padrão ouro de intervenção para autismo, né? Mas como que funciona essa terapia baseada em ABA? Como que funciona de maneira geral as equipes em ABA, né? Então, em geral, as equipes em ABA têm um supervisor, um coordenador e os terapeutas, né, ou acompanhantes terapêuticos, que são quem seguem as orientações do coordenador e do supervisor. Cada um desses papéis, né, dessas funções dentro de uma equipe baseada em ABA, tem uma função muito específica e também uma formação muito específica. Em outros países, como por exemplo nos Estados Unidos, tem boards, né, tem órgãos que fiscalizam e que certificam esses profissionais. Que falam, olha, esse profissional tem uma experiência robusta na área, ele tem os estudos que precisa para ser considerado um expert.
e eles certificam. No Brasil, a gente ainda não tem isso, mas há uma movimentação da ABPMC, né, que é a Associação de Psicologia e Medicina Comportamental, para que a gente consiga certificar ou minimamente colocar padrões do que seria um bom profissional nessa área, né? Apesar do Brasil não ter uma certificação própria, uma certificação nacional, também há certificações que brasileiros podem aplicar, né? Muitos brasileiros antes aplicavam o BCBA, mas o BCBA, que é do órgão BACB dos Estados Unidos, para você tirar o título BCBA, você tinha que ter aplicado até 2022, né? Ou seja, você tinha que ter cumprido todos os requisitos até 2022. O BACB, que é esse órgão, né, esse board que certifica para o título BCBA, não faz mais isso para países fora dos Estados Unidos, ou Canadá, Inglaterra e Austrália. Então, brasileiros que moram no Brasil não conseguem mais tirar esse título por uma decisão do órgão deles. E aí tem outras agências, né, outros órgãos de credenciamento que fazem isso, e o mais robusto hoje, e que está sendo mais falado, mais estudado e que tem já anos aí de tradição, é o QABA, né? E a gente segue aí, gosta de seguir o código de ética e as condutas, porque é importante que a gente consiga seguir padrões de qualidade, senão cada um faz o que quer e corre o risco então da gente cair em cilada, né? A BPMC, seguindo um pouco essa onda, começou então a formatar o que seriam profissionais que têm cara de supervisor, ou seja, tem know-how, tem expertise, tem conhecimento para ser supervisor, que tipo de profissional que teria condição de ser coordenador e que tipo de profissional seria aplicador, né? Que aí é o cargo de terapeuta e de acompanhante terapêutico, né? Para supervisor, o que a BPMC coloca são esses critérios, né? Então, que tem que ter mestrado, pelo menos mestrado ou título doutor em análise do comportamento aplicada, ou psicologia experimental, ou áreas do desenvolvimento atípico, ter cursado, né, uma pós-graduação também, e também ter um caráter de supervisão, né? Nessa tabelinha não está contemplado, mas tem toda uma caracterização de quantas horas esse profissional teve que ser supervisionado para ser considerado aí um supervisor, né, que consegue atuar em aba, né? Da mesma forma o coordenador, da mesma forma o aplicador. Eu vou deixar o link para que vocês possam consultar esse documento e ler com mais calma, mas é muito importante que essas diretrizes sejam tomadas, porque senão a gente corre risco de cair na mão de profissionais que não têm a experiência e nem a qualificação que é necessário para poder atuar nessa área e acabam fazendo atrocidades aí e manchando até mesmo o nome da área, né? Tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar sobre intervenções baseadas em aba, que são ruins, que são às vezes agressivas com os alunos, que não levam em conta assentimento, que não levam em conta a compaixão que você tem que ter, o vínculo com o aluno, e isso se dá porque os profissionais não estão bem capacitados, não estão bem atualizados, e por isso é muito importante a gente lutar por uma padronização, uma certificação desses profissionais, porque senão a gente pode cair na mão de profissionais que infelizmente não compactuam aí com esses valores que são importantes e com uma formação e experiência adequada para a complexidade do nosso trabalho, né? E aí, uma coisa que vocês me perguntam, tá? Entendi quem é essa equipe e quantas horas de intervenção, né? Aqui a gente vai começar a entrar, a entender melhor como que eu começo a sondar se essa intervenção que meu filho tá recebendo é uma boa intervenção. Ou se essa intervenção que estão me fazendo propaganda é uma boa intervenção. Então, primeiro, entender que toda equipe tem que ter um supervisor, um coordenador e um terapeuta. Esse coordenador, a depender da atuação do supervisor, pode ou não existir. Se o supervisor tiver muitas horas, ele consegue supervisionar diretamente o terapeuta, tá? Mas é importante que o seu terapeuta tenha supervisão, sim, seja de um coordenador ou seja de um supervisor, ele precisa ter supervisão, tá? E quantas horas de intervenção? Então, como que deve ser feita essa intervenção? Então, além da equipe que eu já entendi,
Quantas horas tem que ter de intervenção para falar que é uma intervenção aba de qualidade? Bom, primeiro, não aceite nunca intervenções combo. Ah, a criança vai vir, vai ficar 4 horas, vai ter fono, vai ter TO, vai ter psico, parará, né? Já tem estudos que falam que esse tipo de intervenção podem não ser efetivas quando comparadas com intervenções mais intensivas, né? Então, se já tem um pacote de bolo para o seu filho, uma receitinha de bolo, opa, peraí, não é ciência, é método, né? Então, a gente pensar em situações que já oferecem um combo sem ter feito uma avaliação inicial do seu filho, que já oferecem um combo de intervenção, uma carga horária, sem ter noção de quem é seu filho, de quem é sua família, quais são as necessidades reais dele, e oferecem esse combo só por um diagnóstico, infelizmente, eu te aconselho que saia, porque não é uma intervenção de qualidade. A gente só consegue propor horas de intervenção quando a gente faz uma avaliação comportamental bem feita e entende quais são as prioridades, quais são as necessidades, quais são as demandas. Então é muito importante não aceitar combo de intervenção, né? As horas vão sempre depender das necessidades de cada indivíduo e, portanto, a gente só consegue falar isso depois de uma avaliação. As horas de intervenção podem ser 4 por semana, pode ser 20 por semana, pode ser 6 por semana, pode ser uma infinidade de possibilidades, mas a gente só consegue definir isso depois de uma avaliação comportamental. Não dá pra gente pensar em horas de intervenção sem avaliar o aluno, certo? Então, não aceitem intervenções combo, exijam que seja feita uma intervenção, uma avaliação, aliás, antes de pensar em qual intervenção vai ser feita. Outra coisa, né? Então, é importante a gente pensar também sobre a formação dessa equipe. Quem está atendendo meu filho? Então, uma equipe com uma formação adequada é aquela que o supervisor tem mestrado, o coordenador tem especialização e os terapeutas precisam necessariamente de supervisão, né? O que os órgãos certificadores internacionais colocam é que de 10 a 20% das horas semanais devem ser supervisionadas. Ou seja, se a criança tem 10 horas de terapia com a terapeuta por semana, de 1 a 2 horas de supervisão são exigidas, tá? 10 a 20%. Então, essa é uma formação essencial que a gente precisa ter. O supervisor com mestrado, coordenador com especialização e terapeutas que passam por supervisão, tá? Tem suas horas supervisionadas. Outra coisa super importante. Essa equipe precisa considerar o vínculo como forma de partida, como ponto de partida da intervenção. Não aceite intervenções em que seu filho já entra e já começam a fazer um monte de demanda com ele. Isso não é respeitoso para ele. A gente tem um vídeo no nosso YouTube falando só sobre assentimento, só sobre demanda dada, demanda cumprida. Eu aconselho muito que você assista, dá uma olhadinha lá no YouTube para entender um pouquinho melhor sobre essa discussão, tá? Mas o vínculo, né, a formação aí desse vínculo entre o seu filho, né, o seu aluno e o profissional é ponto de partida para qualquer intervenção. Não dá pra gente pensar numa intervenção sem ter o vínculo bem estabelecido. O vínculo tem que sempre vir antes de demanda. Não dá pra gente aceitar que qualquer terapeuta que nunca viu seu filho comece a atender ele cobrando várias coisas dele, tá? Isso além de não ser legal, isso é muito, muito perigoso para ele a médio prazo, a médio e longo prazo, certo? Então, ter o vínculo como ponto de partida é essencial para você pensar, essa intervenção ABA é uma intervenção de qualidade. Então, nunca começar uma relação com demandas. É importante que essa criação de vínculo também não tenha tempo definido. Assim como o desenvolvimento do seu filho vai depender dele, né, do tempo dele, de como ele lida com as questões na terapia, a criação do vínculo não existe um tempo específico. Eu já atendi crianças que o vínculo foi criado em 1 semana e já atendi crianças que o vínculo foi criado em 6 meses. Vai depender do seu filho, vai depender do seu aluno. Então, também não aceite, nós primeiro fazemos 4 sessões de vínculo e depois a gente começa a intervenção. Não, o vínculo vai ser formado quando for formado. E a gente só sabe como é essa formação de vínculo quando a gente está lá com a criança, com o adolescente ou com o adulto. E aí o que é importante?
Se é um adulto, um adolescente, uma criança que é difícil de vincular, você já tem um super dado sobre o quanto que é difícil social para ele. E questões sociais são questões do autismo. Então, quando a gente está trabalhando vinculação, não é que a gente não está já atuando com o objetivo de terapia. Já estamos atuando, porque são questões importantes, né? Vinculação é aumentar o interesse desse aluno com autismo a pessoas, a interagir com pessoas. E isso é aspecto central no autismo. Então, a vinculação já é intervenção, mas não pode ser demanda, tá? Isso é muito importante. É importante também que a equipe tenha sensibilidade em iniciar demandas apenas quando a criança estiver buscando pelo terapeuta, ou seja, quando a criança estiver já vinculada para o terapeuta, certo? Outro ponto para a gente identificar se é uma intervenção de qualidade. A avaliação comportamental tem que ser realizada, né? Que é importante? Uma boa avaliação comportamental não é aquela que usa o VMAP, ou usa a ABLS, ou usa a AFOS. Uma boa avaliação comportamental é que, se usar um protocolo de avaliação, usa ele como parte do processo de avaliação. O protocolo de avaliação não é toda avaliação. Uma avaliação comportamental envolve entrevista com os pais, ir na escola, entender quais são as demandas nos diversos ambientes, observar a criança, observar o adolescente, observar o adulto. É todo um processo que não é só o mero preenchimento de uma tabela. Então, a avaliação comportamental tem que ser feita e vai além do uso de protocolos. Tem que ser feita em vários contextos e a coleta de informação deve ser feita com várias pessoas significativas na vida desse aluno, certo? Não dá para eu simplesmente conhecer esse aluno 2 vezes na minha clínica e ter uma avaliação comportamental dele. No máximo, eu vou conseguir dizer, ele fez ou ele não fez, mas não vou conseguir dizer ele sabe fazer ou não sabe fazer, ou quais são as demandas essenciais dele. Por quê? O meu consultório não é o mundo, então não tem como eu entender necessariamente as demandas que são essenciais na vida dessa criança, porque é para isso que a gente faz intervenção, para melhorar a qualidade de vida. Não tem como eu saber quais são as demandas de vida se eu só vi ele no contexto, se eu não perguntei para pessoas que são relevantes. Então, cobre uma avaliação que, além de protocolo, tenha toda essa leitura. Faça entrevista, entenda o que você quer, quais são as demandas que você como pai precisa, como que ele tá na escola, converse com a professora. Uma intervenção de qualidade precisa ter uma boa avaliação, certo? Uma outra coisa que a gente tem que avaliar para ver se uma intervenção está sendo feita com qualidade é se o plano de intervenção foi feito, que é o chamado PEI ou PIC, né? E foi compartilhado com os familiares, né? Um plano de intervenção bem feito é um plano que é compartilhado os alvos com os familiares. O supervisor, né, precisa conversar com você o que é essencial na sua vida. O que precisa melhorar na sua vida? Qual é o ponto que mais pega no dia a dia? Isso tem que estar no plano de intervenção. Então, a gente perguntar e fazer essa conversa com os pais antes, lá no processo de avaliação, é essencial para poder formular um PEI de qualidade, né? É importante que o profissional entenda quais são as condições da sua família, o que é importante para você, o que não é importante para você, o que é urgente para você, o que não é urgente, tá? E vocês, como pais, têm direito absoluto sobre qualquer informação do seu filho. Você tem direito, sim, dos dados dos programas, você tem direito, sim, de um plano de intervenção. Sem você ter um plano de intervenção na mão e ter os objetivos claros, não comece essa intervenção, porque essa intervenção não é de qualidade. Só uma intervenção de qualidade tem que ter um plano de intervenção claro. Mesmo que o plano de intervenção seja, nos primeiros 3 meses, a gente vai trabalhar processos de vinculação, etc, etc, etc. Isso é um planejamento para um plano de ensino, né? Diminuir barreiras de comportamento, por exemplo. Isso é muito importante. A gente precisa ter um plano de ensino que seja mostrado para vocês, tá? Outra coisa que a gente avaliar se é uma intervenção boa, coleta de dados. Para você saber se funciona, você tem que ter dados mostrando que funciona. Em janeiro era assim, em março ficou assim. Eu preciso ter uma noção
E aí a gente só tem isso coletando dados, então registrando o que a criança faz, o que a criança não faz, para poder comparar. Eu só consigo comparar se eu tenho coisas objetivas. Porque às vezes a gente se acostuma, né? Já vi muitos casos, por exemplo, de ecolalia, que a pessoa fala, mas melhorou a ecolalia, né? Então, melhorou assim, né? Diminuiu a ecolalia. E aí, na verdade, o que aconteceu foi o terapeuta acostumou com a frequência de ecolalia daquele aluno, né? Então, o que a gente tem que pensar é que, às vezes, os nossos sentidos nos enganam. E por isso é muito importante que a equipe colete dados. E coletar dados é premissa da análise do comportamento de qualquer ciência. Se não tem coleta de dados, essa equipe não está fazendo uma boa intervenção em aba. Outro ponto super importante também, os pais devem receber orientação constante. Os pais devem ser orientados para a melhoria da qualidade de vida da família. A orientação não deve ser só apontar o dedo na cara, a orientação deve ser um entendimento do contexto e produzir mudanças que sejam viáveis ali para aquela família. Eu já vi famílias também que, de casos muito graves, por exemplo, que não tem condição de receber orientação porque quem fica com a criança é um cuidador o tempo todo. Tem casos que precisam desse cuidado mais perto. Ok, então a orientação vai ser para a família e para o cuidador, né? É importante que a equipe se comunique, não aceite portas fechadas. Uma outra coisa que é super importante é se a gente avaliar se que a equipe tem que ir na escola em outros ambientes relevantes. Essa equipe não pode ficar presa apenas a uma sala 3x3, 2x2. Precisamos entender como essa criança é em outros ambientes. Então, a equipe de intervenção tem que ir à escola ou outro ambiente que é relevante para a criança. Tanto para a gente pensar em generalização, quanto para a gente pensar em informação, dados sobre os comportamentos. O penúltimo ponto que eu trouxe aqui é sobre ter acesso às terapias. Pais têm acesso, sim, a ver o que está acontecendo dentro de terapia. Ai, Carol, mas é porque quando os pais entram, às vezes, ou quando eu entro na sessão do meu filho, ele fica muito agitado. Tudo bem, sem problema nenhum. Mas não necessariamente você tem que ficar incomodado e querer, mas não poder ver a sessão do seu filho. Você pode, por exemplo, ligar numa sessão de Zoom, ficar ali no cantinho sem a criança ver, e você pode assistir o atendimento, né? Se alguma coisa está te incomodando, não pense 2 vezes em conversar com a equipe, entender com a equipe. Você tem direito de saber o que está acontecendo com seu filho. E aqui é muito importante o princípio que a gente chama de televisibilidade, né? É importante que a intervenção que estão fazendo com seu filho seja confortável para os seus olhos. Você tem que estar tranquilo com aquilo que está acontecendo. Se você não está tranquilo, muito provavelmente o seu filho também não está tranquilo. E se ele não está tranquilo com aquela intervenção, provavelmente está faltando assentimento. E isso é um ponto muito importante. Se a criança não está concordando, não está assentindo, a gente tem uma questão relevante, tá? De novo, a gente já falou sobre assentimento lá no YouTube. Tem algumas coisas, obviamente, que a gente considera como quebra de assentimento, né? Então, por exemplo, a minha criança ela não tá concordando, por exemplo, quando ela se pendurou no parapeito e eu puxei ela gritou, não concordou, esperneou, tarará. É incômodo ver a criança se debatendo nessa situação. Porém, obviamente, eu não vou deixar uma criança pular do parapeito. É uma questão que envolve risco de vida, risco de integridade física. Aí tudo bem a gente fazer uma intervenção que não é tão legal assim de ver, ou seja, segurar a criança para ela não se machucar, né? Agora, em qualquer outro contexto que não envolva risco de integridade física, risco de saúde, não dá pra gente aceitar intervenções que sejam desconfortáveis ao nosso olhar, que não dá. A ideia da televisibilidade é que não desce pra passar na televisão, por exemplo. A intervenção com seu filho tem que ser um negócio gostoso. Você tem que gostar de assistir, tem que ser divertido, tem que ser fluido, tem que ser legal. Se é uma intervenção difícil, que te incomoda, que te dá reações, repense, converse com essa equipe. Não dá pra gente pensar em uma intervenção que está sendo tão incômoda pra você assim. Porque se estiver sendo muito incômoda, a gente tem que pensar no que tem que mudar. Porque, se, de novo, está incômodo pra você, pode estar incômodo pro seu filho também, tá? Último ponto que eu trouxe aqui
é sobre a terapia, portanto, ser baseado em assentimento, né? Então, é importante que o nosso aluno, né, que a criança, adolescente ou adulto que a gente está atendendo tenha assentimento, ele concorde com o que a gente está fazendo, né? E aí, mesmo que a criança, o adolescente, o adulto não fale, tem muitos jeitos de perceber se ele está concordando, se ele está gostando, se ele está curtindo, se ele está cooperando, mesmo que não vocalmente. Então, ele se aproxima, ele sorri, ele não tenta sair do ambiente, ele tenta ficar com você. Então, assentir meu filho está querendo fazer isso. Meu filho está topando fazer isso. Tá legal pra ele, né? Como eu falei, pensa numa situação clássica, por exemplo, de condutas inadequadas, que prender uma criança na mesa e obrigá-la a fazer uma atividade. É extremamente incômodo, não tem televisibilidade. Ver um terapeuta forçando um aluno a fazer aquilo é muito incômodo, né? E a gente está quebrando a regra do assentimento. A criança não está concordando. Será que naquele momento não é muito mais importante a gente ensinar ela a falar não quero fazer atividade agora, do que a gente forçar essa criança a fazer? Ah, mas é uma criança que foge muito de demanda. Sim, então vamos começar a ensinar tolerância aos poucos para ela, depois que ela já consegue comunicar que ela não quer. E aí quando ela sempre comunica que ela não quer, que ela não quer alguma coisa, antes de emitir um comportamento do tipo grito, chorar, rasgar, puxar as coisas, enfim, quando ela começar a se comunicar antes de emitir esses comportamentos, aí a gente começa a ensinar ela a tolerar essas situações. E a gente começa com uma situação muito pequenininha, e aí vai aumentando aos poucos. Porque aí as dificuldades que a gente vai encontrando, né, essas dificuldades que ela vai enfrentando nesse processo de aprender a ser mais tolerante, vão ser mais fáceis para ela. Ela vai dar mais conta de tolerar. É importante esse passo a passo. Não dá pra gente fazer as coisas na força, né? Quando que a gente quebra esse assentimento? Então, quando que a gente fala, cara, não importa se você concordar ou não. Em caso de risco de vida, como eu falei, né? Então, se uma criança for atravessar a rua correndo, se ela estivesse pendurando no parapeito, eu não quero saber se ela vai concordar que eu segure ela ou não. Eu vou garantir a segurança e a integridade física dela. Se não são casos assim, a gente tem que criar estratégias motivacionais para que essa criança, esse adolescente ou esse adulto fique motivado e tope estar lá com a gente. Não é para nenhuma pessoa, indivíduo com autismo, estar obrigado em nenhum lugar. Ele tem que gostar. E aí o trabalho é nosso como profissional de criar estratégias de motivação, criar estratégias motivacionais para que ele queira estar lá. E respeitar também o processo dele. Então, ensinar tolerância, ensinar esse processo sucessivo dele aumentando o tempo de permanência na terapia, aumentando os tipos de coisas que ele gosta de interagir, de brincar, de mexer, enfim. Esse trabalho tem que ser cuidadoso, não é na força, mas sim na construção de habilidades essenciais. Ensinando ele a se comunicar, ensinando ele a tolerar, ensinando permanência, tudo com um passo a passo muito bem descrito, não indo além do que o seu aluno aguenta. Certo? Falei sobre várias coisas aqui de como a gente pode identificar uma intervenção de qualidade. Mas, em resumo, basicamente, uma intervenção de qualidade é aquela que é feita por profissionais que são capacitados, então, que tenham ali tanto experiência quanto formação. Uma intervenção de qualidade é aquela que é feita centrada nas preferências e necessidades do aluno, ou seja, é aquela que é feita entendendo o contexto em que o aluno vive, o contexto em que a pessoa com autismo está inserida, quais são as demandas dele, de todo mundo que cerca ele, que está mais envolvido ali no processo do dia a dia dele, e adotar isso como preferência e como prioridade de tratamento, e não outras coisas que eu posso ter visto num protocolo, por exemplo, certo? Isso é uma intervenção de qualidade. E, obviamente, com base no assentimento, com base na vinculação. Eu primeiro me vinculo com o meu aluno antes de exigir qualquer demanda. Uma intervenção com base em assentimento é aquela que eu considero o indivíduo ali na minha frente como uma pessoa. E aí, considerando uma pessoa, entendendo que ela tem vontades, preferências, limitações, e eu tenho que usar isso para regular e para fazer a minha prática ser uma prática proveitosa. Então, você como pai de um aluno, de uma pessoa com autismo, pense, quando for escolher uma equipe de intervenção, avalie todos esses pontos que eu descrevi aqui
e só permita uma intervenção por profissionais que são feitos, profissionais que são capacitados, uma intervenção que seja feita centrada nas suas necessidades do seu filho e com base em assentimento. É isso, muito obrigada. Se você quer saber mais sobre assentimento, sobre vínculo, sobre análise do comportamento aplicada, sobre transtornos do neurodesenvolvimento, tá aqui o nosso site, o nosso Instagram e o nosso e-mail. Então a gente está sempre aberto para discutir, conversar. Espero que tenha ajudado a você entender melhor e conseguir cobrar melhor uma boa intervenção em aba. É isso, obrigada, um beijo.